Seja bem-vindo a mais um ACS na TV. Eu estou muito feliz por ter você aqui. Estou aqui com duas convidadas especiais, porque ainda estamos no mês da mulher. E para mim, esse mês da mulher deveria ser todo dia. De fato, é. Bom, vamos lá falar com as nossas duas convidadas especiais. Eu estou aqui com a Renata Bravo, advogada, administradora de empresas e atualmente vereadora de Santos, ex-vice-prefeita e primeira secretária da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. É um currículo que nem cabe direito nessa folha. E também eu estou aqui com a Daniela Berkowitz, que é advogada, vice-presidente da OAB Santos, ex-tesoureira, com atuação destacada na advocacia e na promoção de direito das mulheres. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom dia, obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Rê, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. Eu falei um pouco do seu currículo, mas eu quero saber quem é a Renata além do currículo. Porque o currículo todo mundo já sabe. Sim. Essas perguntas são sempre desafiadoras, né? Para a gente falar, porque a gente acaba muito se dedicando ao nosso trabalho. E essa definição, Renata é uma pessoa essencialmente tímida. Eu tenho dito isso porque isso fez parte do meu desafio, inclusive, para poder assumir algumas oportunidades de trabalho. Então, já sabendo que eu sou uma pessoa extremamente tímida, enfrentei esse desafio. Sou uma pessoa que tem uma paixão pelo balé clássico, que foi onde eu me formei. A gente estava antes do programa falando da Júlia do xadrez. O balé para mim serviu sempre muito disso, sabe? Trouxe a disciplina, trouxe a concentração, trouxe o desenvolvimento neurológico. Então são pontos fora da minha vida profissional que me ajudaram muito nesse sentido. Muito obrigada. E Dani, quem que é a Daniela? Bom, a Daniela é uma filha única, mãe de filha única também, advogada, então sou advogada, mãe, filha, esposa, né? E assim como a Renata, eu também tenho o meu sapateado, Renata. Eu tenho no sapateado a minha fuga, o meu momento de terapia, de lazer, né? Onde eu encontro, quando aquele dia muito agitado, com muitos problemas, né? Porque eu brinco, se você foi estudar direito para ser advogado, você só quis cuidar realmente de problemas, né? Você não queria alegrias. E é onde eu consigo me relaxar, consigo espairecer um pouco. Muito interessante entender quem são vocês por fora realmente do currículo, né? Quando a gente entra no currículo e quando a gente entra na trajetória também, né? Quando vocês eram pequenas, vocês se imaginavam estar onde vocês estão hoje e modificando a vida de tantas pessoas e principalmente de muitas mulheres, servindo como representatividade, inspiração? Como é que foi esse processo? E quando vocês entenderam que, meu Deus, olha onde eu tô e olha as mudanças que eu tô trazendo na sociedade? Rê, pode começar. Bom, essa questão da representatividade sempre foi teve um momento marcante na minha vida para que eu entendesse esse processo também. Porque desde criança, vindo da sua pergunta, eu nunca podia imaginar que hoje eu estaria onde eu estou. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar pessoas, gostei de escutar histórias de pessoas, sempre gostava muito de estar entre as pessoas e fazendo pontes entre as pessoas, mas nunca de fato tinha sonhado com o que está acontecendo hoje na minha vida. Mas quando eu tive a oportunidade de ser convidada a participar do processo eleitoral para estar candidata a vice-prefeita, eu tinha uma preocupação profissional, que era uma preocupação das tuas competências, darem conta daquilo que você estava sendo proposto. Sabe quando você é promovida no seu trabalho e que você dá aquela sensação, bom, agora eu vou enfrentar um novo desafio e vou me preparar para esse novo desafio, sempre sob a ótica de uma evolução profissional. Quando iniciou os trabalhos, depois da eleição, e aí tomando posse, já em janeiro de 21, eu escutei de uma mulher líder comunitária
E ela me fez essa pergunta, ela falou, você tem ideia do tamanho da representatividade que é você aí? E foi onde que eu entendi esse alerta e entendi esse chamado, porque talvez nós mulheres, às vezes, a gente não é preparada para se achar como representatividade, como eu não acho isso até hoje, mas ter hoje, e hoje eu consigo entender esse movimento, o quão importante é a gente promover espaços onde as mulheres possam estar presentes. E não tenho a menor dúvida que a pauta da mulher no município de Santos teve também um auxílio, o fato de ter uma vice-prefeita mulher. Né? A gente sabe que os próprios veículos de imprensa, a gente sabe que as próprias mídias acabam tendo um outro espaço quando é uma mulher falando. Então, esse trabalho foi um conjunto de entendimentos para que a pauta pudesse estar na cena, né? Perfeito. E Dani, em que momento você se deu conta também? Era uma coisa que você imaginava quando criança? Então, bom, começa que eu queria ser atriz, eu não queria ser advogada. Que demais. O meu sonho era estar na Broadway, mas aí meu pai me colocou no eixo, né? Falou, acho que você não vai conseguir se sustentar sendo atriz, porque você não vai para Broadway. E, bom, mas essa questão da representatividade na minha vida, eu vejo desde pequena. Porque eu sempre gostei de ser a representante de classe, eu sempre gostei de... Eu lembro que eu estudava no Colégio de São José, que já era um colégio na época só feminino, né? E eu estava, a Constituinte foi a Constituinte 88, acho que estava 86, 87, sexta ou sétima série, e a escola fez um grupo para nós apresentarmos propostas. Eu tinha 12, 13 anos e eu me candidatei para apresentar uma proposta para levar para a Constituinte. Então, no fundo, embora eu não pensasse nisso, eu acho que na minha vida essa representatividade sempre existiu. Que interessante. Você já fazia, né? Eu já fazia sem saber o que eu estava fazendo. E quando a gente fala de liderança, é muito engraçado, porque aí a gente começa a buscar lá atrás e a gente sempre liderou uma coisa ou outra. Um grupo de amigas, algo na escola, um grupo de trabalho. Que a gente não tinha esse entendimento e não via desta forma. Exatamente. Né? Não via desta forma, mas que já tinha um movimento ali, já tinha. E quando a gente fala de liderança, né? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto da liderança. Hoje, vocês lideram alguns setores, né? Vários. Vocês acabam liderando, vocês acabam trazendo algumas políticas. Como que funciona a liderança para vocês neste momento atual e trazendo o feminino também? Como é ser uma líder mulher? Quer ir primeiro? Na verdade, a minha preocupação dessa questão da liderança feminina, eu acho que a gente tem que sair do estereótipo do mimimi, porque é mulher. Né? Eu gosto muito de uma frase, a mulher tem que estar onde ela quer estar, mas por competência. Né? Exato. Assim como eu acho que não pode haver uma diferenciação, aquilo ali é só para homem, não pode haver também, ela vai estar lá porque ela é mulher, ela vai estar lá porque ela é competente e ela tem condições. A Renata foi vice-prefeita de Santos, lógico, trouxeram a figura da mulher, mas porque ela tinha competência para ser vice-prefeita de Santos, senão ela não estaria lá. Então eu busco nessa minha atividade, digamos, né, como vice-presidente da OAB, é justamente trazer isso, que as mulheres tenham competência, que elas mostrem suas competências, que muitas delas estão fechadas, né, em casa e nem sabem do que elas são capazes. Então, vamos começar vamos participar de congressos, de palestras, vamos fazer cursos, vamos nos atualizar para mostrar a nossa competência. Exatamente, é uma discussão que muitas vezes a gente também se pega fazendo ou refletindo sobre isso. Acho que o nosso papel, quem faz gestão pública, quem está na sociedade civil, é criar espaços e criar oportunidades para que essas mulheres conheçam, tenham informação e a partir do conhecimento e informação, elas decidam o que elas querem fazer para a vida delas. Né? A gente sabe que eu sempre faço um convite para que as mulheres participem da política, principalmente da política municipal, porque muita coisa acontece onde a gente vive. Né? E muita gente confunde de participar da política partidária, que são coisas distintas. Então,
política partidária é uma opção. Se você gostou dessa discussão política e quiser ser uma representante, né, participe da política partidária. Mas antes disso, as mulheres precisam estar participando da política, e participar da política é saber do que está sendo decidido no município, se ela concorda, se ela não concorda, se ela usufrui, se está bom, se está ruim, minimamente começando por essas discussões, né, daquilo que ela enxerga. E sobre o aspecto da liderança, acho que a gente vem ao longo do tempo, mesmo diante dessa polaridade que o mundo se encontra, mas a gente também vem percebendo pessoas com um consenso de fazer com que a liderança seja uma questão participativa, né? Porque antigamente, né, principalmente na geração minha, da Dani, lá atrás existia a figura do chefe. Hoje isso está sendo trocado para a figura do líder, que é um conceito completamente diferente, onde ele dá oportunidade para todas as pessoas que estão no seu entorno também poder se manifestar e você usufruir daquilo que a pessoa tem um potencial para fazer. Então a figura do líder precisa ter muito esse olhar e esse entendimento das pessoas que estão na sua equipe. E muito acaba se falando que a figura do líder, a liderança, ela já não é mais horizontal, né? A gente sempre falava daquela pirâmide e hoje é todo mundo no mesmo lugar, com a mesma voz e trazendo realmente sugestões, ideias e trabalhando junto no final, né? Bom, esse primeiro bloco já foi, infelizmente, porque eu acho que a gente tem 2 horas, 3 horas de conversa aqui, mas nós vamos para um intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a ACS na TV, hoje com as nossas convidadas, Renata Bravo, atualmente vereadora de Santos, ex-vice-prefeita e primeira secretária da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. Estou aqui com a Daniela Berkowitz, que é advogada e vice-presidente da OAB. Meninas, agora a gente entra muito nas atuações de vocês, né? Então, muitas pessoas que estão assistindo do outro lado, elas não entendem o papel e o que vocês fazem no dia a dia mesmo. Renata, até entrando um pouquinho, qual que é o seu papel como vereadora de Santos, como também ex-vice-prefeita de Santos, o que você faz, o que está dentro das suas competências para o pessoal entender também, porque muitas vezes existe uma cobrança de um lado, de outro, e não sabe exatamente o papel da Renata. Sim. Bom, então, hoje como vereadora, né, a Câmara de Santos são 21 vereadores, eu sou uma delas, com 3 mulheres, 3 cadeiras preenchidas por mulheres. O principal papel da vereadora hoje é a fiscalização do município, fiscalização do executivo e a propositura de legislações que estabeleçam as políticas públicas aqui do município. É claro que vai também muito além, porque o vereador, vereadora, é aquela pessoa que está na cidade, que tem contato mais próximo com os munícipes, que tem uma proximidade pela disponibilidade de escutar o que está acontecendo na cidade e levar isso ao prefeito, levar isso ao executivo com essas demandas, né? Então, ter essa proximidade com o executivo para entender o que de fato a sociedade clama para que seja feito para a nossa cidade e ter um alinhamento com um executivo, porque o executivo é quem executa e quem faz as ações, mas precisa ter sempre um grau de alinhamento com a Câmara, porque isso eu digo que não é simplesmente por gostar ou não gostar, mas quem se beneficia desse alinhamento é a sociedade santista. Perfeito. E Dani, como funciona também lá na OAB? Qual que é o seu papel? Eu sei que existem vários comitês na OAB também. Isso. Como funciona no dia a dia? Então, a OAB Santos é uma das maiores do estado de São Paulo. Que legal. Nós temos mais de 9.000 inscritos, advogados inscritos. Nós temos 4 imóveis e mais de 70 funcionários. Então, a gente pode falar que é uma grande empresa. Uma grande empresa. Né? E essa grande empresa, a diretoria executiva, nós somos em 5, né? Presidente, vice, 2 secretários e um tesoureiro. E dividimos a administração dessa grande empresa entre os 5. Como tesoureira, aquela questão realmente do financeiro, aprova conta, tudo na OAB com tomada de preço, é como um ente público, né? Porque nós até prestamos contas, também temos controladoria, até um tempo atrás tínhamos o TCU auditando nossas contas, agora que não tem mais, mas como
tesoureira era esse mais o meu papel. Agora, como vice-presidente, é mais uma questão realmente de gestão, auxiliando o presidente na gestão da casa, no contato. Nós temos muitos problemas pontuais dos advogados, que a OAB, como uma entidade de classe, a gente tem que abraçar e tem que ajudar. A questão de prerrogativas, também, que é muito importante, que seria o quê? O advogado que se sente ofendido, afrontado no exercício da sua profissão, né? Não é a briga com o vizinho, que alguns confundem às vezes, né? No exercício da sua profissão, foi fazer uma audiência, achou que o juiz tratou mal, um promotor, um delegado, nós estamos lá para poder apoiar e verificar e, se for necessário, representar esse juiz, esse promotor, para o advogado não entrar nessa briga sozinho, né? Então, são várias vertentes lá que nós temos. Nós temos a parte da questão da classe mesmo, nós temos a questão social, nós temos planos de saúde, também para o advogado e para a sociedade, porque nós temos parcerias com a própria prefeitura, como o CADOG, que é um serviço de assistência judiciária gratuita. Interessante. Nós temos um coordenador, que é o Rodrigo Azevedo, que ele é um funcionário da prefeitura, mas com todo o respaldo jurídico da OAB. Nós temos uma listagem de advogados que presta esse serviço para a comunidade, que é um trabalho muito interessante. Então, acho que são esses 3 pilares, né? Seria a parte social para a comunidade, para o próprio advogado e como instituição. Perfeito. E, Rê, quando a gente fala também dos grandes feitos, eu vou entrar também nessa conversa com você, Dani. Então, já vai pensando sobre essa parte. Quando a gente fala sobre os grandes feitos, quando a gente sempre se encontra, né? E conversa nos bastidores e você sempre mostra o amor pela secretaria que você já esteve e que nunca vai sair de você, que é essa parte da Secretaria da Mulher, da diversidade. E agora a gente também tem um grande feito, que é a Casa da Mulher. Sim. Né? Como é que é estar tão à frente dessa atuação importante, que eu digo que é muito vocação, né? É a sua vocação, é o seu propósito. Como que funciona, como que está acontecendo? Olha, Júlia, a Dani estava falando aqui, a gente acaba fazendo algumas reflexões quando a gente está escutando. Claro que fazer a construção da casa, a construção não só física, mas a construção de ideias do propósito da casa foi um dos melhores desafios, talvez, da minha vida, porque isso vem de um convênio com o governo do estado, mas o convênio não tinha, ele preconizava um convênio menor, um espaço menor, e a gente teve a oportunidade de fazer uma contrapartida, de propor ao estado que a casa fosse maior, porque a gente sabia, dentro de um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, a gente sabia que a casa tem potencial na cidade. Infelizmente, por algumas demandas que a gente não gostaria que acontecesse, mas a gente sabe que existe. Então, a casa já nasce com uma demanda que a gente já conhece, né? Mas eu queria pontuar aqui uma questão muito importante, porque nada desse trabalho seria possível se não fossem as parcerias que a gente conquistou ao longo desse caminho, né? O Dani falou um pouco da parceria da OAB e eu vou além. A OAB foi uma das instituições que, enquanto eu fazia a gestão da secretaria, me deu um suporte incrível, não só nas conversas com o próprio Rafael Meirelles, mas com toda a sua diretoria, mas de uma atuação, porque se é uma secretaria que fala sobre violações de direitos, a OAB está intimamente ligada a isso, né? Então, ter representantes da OAB em todos os conselhos de direito, com uma cadeira ocupando, essa participação, ela foi muito incrível e também nos fortalece enquanto sociedade, né? E aí, preciso dizer que, por fim, a parceria com o SEMEC, do ano passado, com a criação do conselho, eu brinco que eu sou lá uma palpiteira de plantão, mas de uma forma muito carinhosa, também vinda de uma iniciativa da Associação Comercial, de um movimento que as outras associações comerciais já estavam fazendo, e trazer para Santos esse olhar. E aí a gente começa a falar da mulher sobre de diversos pontos de vista diferentes. Então, essas parcerias, né? Associação Comercial, através do SEMEC, a OAB, vindo junto com o poder público também, não só nos convênios oficiais, mas dentro de uma parceria de discussão, acho que fez parte de toda essa construção. Então, hoje, a Casa da Mulher, ela é fruto de também participação da sociedade civil, daquilo que a sociedade diz pra gente, o que a mulher de fato está precisando.
Perfeito, Rê. Dani, sua resposta vai ficar para o próximo bloco. Tá bom, combinado. Tá? Mas logo... Mais tempo para eu pensar. Mais tempo. E você fica aqui que ainda tem mais um bloco para a gente bater um papo. Espero você. Estamos de volta aqui com a CS na TV, com as nossas convidadas especiais, Renata Bravo, Daniela Berkowitz. O assunto está muito bom e eu até vou encurtar o currículo delas para que a gente tenha mais tempo para conversar. Dani, a gente estava falando um pouquinho antes com a Renata sobre o papel também dentro das secretarias, dentro da Casa da Mulher, né? A Renata foi secretária também da Mulher, hoje agora como vereadora, mas que não perde essa vocação, está dentro dela. E eu sei que você também tem um papel muito importante nesse trabalho junto às mulheres dentro da OAB também, e é algo seu, é um propósito. Conta um pouquinho pra gente o que vocês estão fazendo por lá. Sem dúvida. É interessante, quando nós assumimos na outra gestão, em 2022, logo que nós assumimos, eu e a outra diretora, a Jaqueline, a gente fez um levantamento. Como o passado, a OAB, na época, estava com quase 90 anos de história. Quantas mulheres já foram diretoras aqui? Para nossa surpresa, apenas 10 tinham sido. Em 90 anos de história, apenas 10 tinham sido diretoras. Sendo que a primeira mulher foi em 1971, a OAB de 1933. Então, aí nós até fizemos uma homenagem para essas 10 mulheres, felizmente só uma que era falecida, mas por que eu estou trazendo isso? A gente, cada dia que passa dentro da OAB, a nossa maior preocupação, e volto a falar, não por um mimimi mulher, mas a nossa maior preocupação é trazer a advogada, que somos o maior número, somos mais advogadas do que advogados na cidade de Santos, mas nós temos uma participação mais efetiva dos advogados lá dentro. E nós estamos trabalhando para trazê-las. Como? Nós temos 90 comissões temáticas. Comissão Direito da Mulher, da diversidade, tudo que você imaginar, direito empresarial, propriedade intelectual, direito da moda, tudo. E nós tomamos o cuidado de ter uma paridade de gênero. Então, não é só na diretoria executiva. Nas comissões, nós temos também essa paridade de gênero. Na diretoria adjunta, que é uma diretoria que nos auxilia, né? E na executiva, que está 3-2. Eles ainda estão em maioria, mas está 3-2. Então, a nossa maior preocupação hoje é falar para a mulher advogada, por favor, venha aqui com a gente, venha participar, participe das comissões. E, além disso, nós criamos também um canal, que é o Comunica Mulher, para a mulher que sofre algum tipo de discriminação, de abuso, também no exercício da profissão. Porque, embora estejamos em 2025, isso também acontece. Um caso rápido, uma advogada falou para a gente que foi acompanhar uma perícia num terminal portuário, perícia de insalubridade, periculosidade. E aí ela estava lá acompanhando e ela fez algum questionamento para o perito. O perito falou, mulher não entende dessas coisas. E ela ficou, com razão, extremamente ofendida, né? Nós abrimos um procedimento. Esse Comunica Mulher nós temos um canal, tanto por e-mail como WhatsApp, que somos só mulheres. Eu, a Jaqueline e outras 2 diretoras adjuntas participam para a mulher poder falar com a mulher, né? Explicar o que aconteceu. Mas estamos... a gente sabe que é lento, né? Não é do dia para a noite que a gente vai conquistar isso. É um trabalho de formiguinha, mas a gente acha que a gente já evoluiu bastante. Perfeito. Muito orgulho de estar aqui com vocês batendo esse papo. E, Rê, quando a gente entra também, Rê e Dani, né? Eu acho que essa pergunta é para as duas. A gente também estava falando aqui nos bastidores sobre a questão de equilibrar os pratinhos, né? E aí aqui entra uma pergunta sobre equilibrar o profissional e equilibrar o pessoal, né? Maternidade, rotina, vocês duas são mães também. Como vocês equilibram o pratinho e dão conta de tudo isso que está em volta de vocês? Pergunta de milhão, né? Pergunta de milhão, exatamente. Pergunta de milhão. Exatamente. Acho que não tem uma receita pronta. A gente acaba fazendo e a gente vai se adaptando. Acho que com a flexibilidade que toda mulher tem, né? Porque talvez não somos só nós que estamos aqui. A gente tem milhares de mulheres que às vezes têm 2, 3 empregos, são mães e que administram sua vida. Então, quando a gente fala de uma rede de proteção a essas mulheres, também é um pouco desse olhar para essas mulheres que
que também a gente sabe que tem dias desafiadores, né? Eu sou mãe de dois adolescentes, Rafaela e Lucas, e hoje eles, enquanto adolescentes, acompanham o meu trabalho e também já são adolescentes que questionam o meu trabalho, questionam o que eu falo, questionam o que eu estou fazendo, e eu acho isso muito bacana também, porque quando a gente fala de uma educação da nossa sociedade, é muito bom quando as coisas vêm de casa, né? Então, dentro dessa administração, e teve uma questão muito importante, Júlia, que quando eu tive a oportunidade de ter esse desafio, eu não tomei essa decisão sozinha, eu tomei essa decisão com eles, porque eu sabia que essa minha decisão ia interferir na nossa vida familiar. Então, todo mundo topou de estar comigo nesse processo. E é claro que a gente acaba perdendo algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente ganha outras, principalmente, por exemplo, com a participação deles. Perfeito. E Dani, como é para você? Então, eu vou ser sincera, quando eu engravidei, eu fui até para terapia, porque eu achava realmente, eu falei, eu não vou dar conta, né? Na época nem tinha OAB, tinha só o escritório, mas eu achava que eu não ia dar conta. E é o que a Renata falou, não sei como você vai adaptando, né? Eu acho que você ter uma parceria forte, um marido, um companheiro, uma família que também te apoie é muito importante. Eu tenho esse apoio tanto do meu marido quanto dos meus pais. E isso, para mim, realmente fez toda a diferença. No meu caso, eu estou com uma filha, a Francesca, vai fazer 14 anos. Uma fase complicada, né? Uma fase pré-adolescência que é complicada. Ela, às vezes, reclama, talvez por ser mais nova. Mãe, você não vai chegar? A ausência, né? Ausência. A ausência. Eles não tem como falar, mas sentem ausência. Com certeza. Sentem ausência. Sempre. Por mais presente que a gente tenta estar num telefone, numa chamada de vídeo, fez isso, fez aquilo, sente a ausência. Mas uma vez uma tia minha me deu um livro que é muito legal, chama Aprendiz de Equilibrista. E fala disso, né? E que, no fundo, o filho sente orgulho. Ele sente orgulho de ver que a mãe dele tem um papel perante a sociedade, que a mãe dele tem uma participação, que faz algo importante dentro do mundo, né? E acaba sendo um exemplo e uma lição, até para mostrar para eles que se eles quiserem conquistar alguma coisa, exatamente, eles precisam se desafiar, eles precisam se dedicar, né? Que esse compromisso profissional que a gente tem faz parte da carreira e que eles vão ter também a deles e que sigam o mesmo exemplo, né? Exatamente. E mais também, que esse livro também fala da quantidade de tempo e qualidade. Não adianta você passar 24 horas por dia com o seu filho sem qualidade, né? Você está dentro da sua casa, mas às vezes você não está com o seu filho. Sim. E com certeza nós, como os períodos são menores, nós fazemos muito mais questão, talvez daquelas 2, 3 horas, delas realmente serem intensas. Então, eu acho que são essas adaptações que você vai aprendendo, Com né? certeza. Olha, meu produtor já me deu uma mensagem aqui que nós estamos finalizando. Eu tinha uma pergunta para fazer, mas eu vou transformar essa pergunta em uma palavra. Eu sei que é difícil, mas eu quero que vocês finalizem cada uma com uma palavra especial para as mulheres, principalmente que estão assistindo esse programa. Rê. Coragem. Resiliência. Realmente foi uma palavra. Muito obrigada, Rê. Obrigada. Muito obrigada, Dani. Aprendi assim, eu falo não só quem está assistindo, mas a gente aprende a cada momento que pessoas maravilhosas chegam aqui nessa bancada para bater um papo. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, em nome da Associação Comercial de Santos. Obrigada, a gente que agradece, Júlia. E muito obrigada a você que está nos assistindo e espero você no próximo Acesse na TV. Até mais.